E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo em paz? Hoje vamos falar sobre Deus na visão espírita. É claro, os espíritas acreditam em Deus, mas como é o Deus que os espíritas acreditam? Será Deus uma energia? Um espírito que a gente não vê? Uma pessoa? Um universo infinito? Afinal, como é que o espiritismo explica Deus? E essa é justamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira obra do Espiritismo, que todo aquele que ingressa no Espiritismo deve ler para entender a doutrina, para começar a entender a doutrina. E olha só a inteligência dessa pergunta: o que é Deus? Olha só o pronome que Kardec usa, o que, ao invés de quem. Nossa, vixe Maria, eu vi no vídeo errado. Eu queria ouvir sobre espiritismo e vou ouvir sobre gramática. Ah, eu já passei do tempo da escola. E se eu quiser rever gramática, é só ir no Google, é só ir em outro canal do YouTube. Minha gente, se a gente não entender um pouco de gramática, a gente vai conseguir entender essa pergunta? Ó, vamos usar cuca. Pronome. Pronome é toda a classe gramatical que substitui substantivo. Aí ficou fácil, né, gente? Eu explico. Substantivo é toda a classe gramatical que se refere a objetos, a seres, a pessoas. Mesa. Mesa é um substantivo, é um objeto. David. David é um nome, é um substantivo. Eu sou uma pessoa. Pessoa é um substantivo. Agora, pronome, ele substitui esse substantivo. Como assim? Eu explico. O David está gravando este vídeo. Eu posso substituir David por eu. Eu estou gravando esse vídeo. Olha só agora o pronome que e quem. Quando eu falo quem é o David, eu estou querendo saber sobre a pessoa do David. Agora, quando eu uso o pronome que, eu uso esse pronome para se referir a tudo aquilo que não é pessoa. Igual, por exemplo, o que é esta camisa, o que é este celular, o que é este livro. Olha só como a gente já respondeu mais da metade da pergunta e já deu uma noção sobre o que é Deus segundo o Espiritismo. Se quem está se referindo a uma pessoa e Allan Kardec usa que ao invés de quem, fica óbvio que o Espiritismo não encara Deus como uma pessoa, muito menos como um objeto, muito menos como qualquer outra coisa. Porque Deus é o Criador de tudo, e é essa a resposta do Espiritismo. Deus é o Criador de tudo, é a causa primeira de todas as coisas. Por que o universo existe? Por Deus. Por que a gente existe? Por Deus. Por que o tempo existe? Deus criou o tempo. Por que o espaço existe? Porque Deus criou o espaço. Então fica claro que a gente não pode falar que Deus é o universo, que Deus é as estrelas, o sol, um animal, porque a gente estaria confundindo a criatura com o seu criador. É a mesma coisa. Esse celular que eu estou gravando o vídeo. Esse celular foi criado por alguém, mas ele não é o criador. Ou seja, esse celular é a obra de um cientista, mas não é o cientista em si. A gente não pode cometer esse erro com Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ele criou tudo. Ele é a causa primeira. Tudo que existe, existe por causa de Deus. E isso Moisés, há mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, já compreendia. Lá no livro de Êxodo, quando ele pergunta o nome de Deus, ele dá aquelas 4 famosas letras, chamadas tetagrama, do alfabeto hebraico. Muitos traduziram como Javé, Jeová, mas lá no texto, Deus explica que essas 4 palavras... Me perdoe, confundindo palavras com letras. Muito bem, que essas 4 letras reunidas significam eu sou aquilo que é. Ou seja, no final das contas,
Desde a época de Moisés, já tinha essa compreensão, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, Ele é o criador de tudo. E como a gente aprendeu que Deus não é uma pessoa, então Deus não pode ter um nome. Não tem como Deus ter um nome. Se Ele não é uma pessoa, por que vai ter um nome? É óbvio, é questão de lógica, não é? Mas outro detalhe, o Livro dos Espíritos fala que a gente não pode ver a Deus porque falta o sentido. E Jesus falou que só os puros de coração veem a Deus, porque esses puros de coração têm esse sentido. Mas peraí, se Deus não é uma pessoa, como é que a gente vai enxergar Ele? Será que Kardec entrou em contradição consigo mesmo? Jesus entrou em contradição com Moisés lá no Antigo Testamento? Nada disso, vamos saber interpretar o texto. Amélia Rodrigues Espírito, através da psicografia de Divaldo, e agora eu esqueci o livro, vocês me perdoem esse vacilo, mas ela fala que os puros de coração veem a Deus não com os olhos, como a gente vê as coisas pelos nossos olhos. Essa visão de Deus que os puros de coração, os espíritos crísticos, os que estão no cume da evolução, esse sentido, essa visão, significa compreensão total de Deus. Quer dizer que esses espíritos compreendem de forma plena o que é Deus. Porque a gente tem noções imperfeitas sobre Deus. Não é porque a gente é ser inferior, relegado para sempre às trevas da ignorância, que Deus só reserva seus mistérios para os eleitos. Nada disso, minha gente. É porque esses espíritos têm maturidade para compreenderem o que é Deus. A gente não tem essa maturidade. É a mesma coisa que exigir que uma criança de pré-escola tenha compreensão de uma pessoa de uma universidade. Isso é impossível, não é mesmo? Então, no nosso grau evolutivo, essa resposta que os espíritos nos dão e as outras que estão no Livro dos Espíritos já nos basta por enquanto. No futuro, conforme a gente vai reencarnando e evoluindo, a gente vai ter noções mais exatas do que é Deus. Espero que tenham compreendido esse tema. Fiquem todos em paz. Muita paz. Tchau!